Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Mizumoto, sou redator aqui da Drop Hour e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Aniquilação, novo filme da Netflix, dirigido e roteirizado pelo Alex Garland, o mesmo diretor e roteirista de Ex Machina. Alex Garland volta aqui, com mais uma ficção científica protagonizada por Natalie Portman e Oscar Isaac e conta a história de uma mulher, que após o marido dela ter ido para uma missão militar durante um ano, ele volta para casa com algumas diferenças e ela decide procurar informações sobre isso e ela acaba indo para um local chamado Área X. É um local misterioso onde tem acontecido uma série de transformações devido a um artefato que veio do céu, presume-se que seja algo alienígena, e a partir disso a gente vê a busca dela sobre respostas do que aconteceu com o marido dela e como aquilo ali está interagindo com o nosso mundo. Essa crítica aqui hoje vai ser sem spoilers, porque o filme realmente eu acho que tem muito a trazer e se eu contar o desenvolvimento da trama acaba perdendo muito da experiência. Então vou falar um pouco sobre os pontos que eu achei interessantes do filme, tanto de atuação, cinematografia e enredo, mas sem entregar nada, porque eu acho que a experiência é muito boa para você ver. O filme aqui trabalha com uma perspectiva muito interessante de um mundo muito diferente. Apesar dele se passar na nossa época, pelo menos tudo leva a crer, quando eles entram no ambiente da Área X, você vê que tem muitas diferenças em relação ao nosso mundo. E a personagem Natalie Portman, por ser uma bióloga, ela acaba trazendo muito mais pra gente do que se fosse um personagem leigo, digamos assim. Porque apesar de trazer estranhamento para ela, aquele local e as coisas que tem lá, ela acaba ficando muito mais no viés científico do que de espanto, sabe? E isso se deve muito também à atuação da Natalie Portman, porque ela entrega pra gente muito uma coisa meio impessoal em relação àquilo. Você vê que é realmente uma cientista dentro de um ambiente de trabalho e não uma atriz, sabe? Isso é interessante, porque a personagem dela no início do filme, a gente vê que é uma pessoa muito oca, no sentido de não ter muitas emoções, se mostrando, e à medida que a história vai se desenvolvendo, você entende por que disso, E além disso, você vê que o filme ele consegue tratar, a partir do mistério dentro da área X, várias questões sociais, não necessariamente sociais, mas de relações humanas. O foco principal do filme é realmente nessa questão das relações, como a gente trata, tanto a gente como seres humanos, quanto o nosso planeta e nosso ambiente. É legal ver como a interação da área X com o ambiente dela e os flashbacks referentes da Natalie Portman dialogam muito bem sobre isso. Apesar do personagem da Natalie Portman ser de fato o nosso grande destaque aqui e ser o personagem com maior desenvolvimento, seja pelos flashbacks ou seja até pelo relato que ela traz, afinal de contas a gente está vendo a história na perspectiva dela, é interessante a gente ver que todos os outros personagens também contribuem muito para a trama, porque, além da gente ter uma ambientação muito bem feita, muito bem trabalhada visualmente, os personagens que a gente tem de núcleo junto à Natalie Portman, que são as outras mulheres que vão junto com ela explorar a Área X, apesar delas não terem um background muito bem definido, o estranhamento delas acaba trazendo um contraste interessante. Enquanto a gente tem a Natalie Portman, que tá meio que desacreditada e até conformada com aquele mundo, você vê que as outras personagens elas estão realmente impactadas com aquilo tudo. Menos a personagem da Jennifer Jason Leigh, que é engraçado porque ela é psicóloga do grupo e ela acaba sendo a pessoa mais impessoal, por mais estranho que fique isso, daquela história, porque ela realmente está pouco se ligando assim, com o que está acontecendo com as outras pessoas, ela só quer resolver o mistério. E é interessante ver como o local influencia nas personagens durante o desenvolvimento da trama. O próprio personagem do Oscar Isaac, que começa com uma figura misteriosa pra gente, e a gente vai vendo os flashbacks e entende um pouco do porquê ele tá assim, acaba sendo também algo interessante e, pelo menos pra mim, ficou muito claro que a influência dele na história é muito mais pro desenvolvimento da personagem da Natalie Portman e pro desenvolvimento de uma continuação, que acredito que tem, afinal de contas. Esse filme é baseado numa trilogia de livros, e a gente está acompanhando aqui o primeiro livro, e, além disso, ele traz um pouco de camadas além. Na medida que você vai vendo os mistérios sendo desdobrados, você vê que o personagem é muito mais profundo do que aparenta. Outra coisa que o diretor acerta muito bem aqui é na construção da tensão. Porque, às vezes, as pessoas podem até achar que esse filme é um pouco monótono. Que, aliás, isso é até um ponto ruim que eu vou comentar mais à frente. É interessante ver que o diretor ele trabalha com planos muito abertos. E você vê que tem muita coisa para ser preenchida durante o filme, na tela, e isso acaba trazendo muito da atenção, porque você espera que tá vindo alguma coisa, afinal de contas, apesar do filme não ser de terror, o suspense criado é muito interessante, E você fica sempre à espreita de algo acontecer. E outra coisa que ajuda muito nisso é a questão do sintetizador, No caso,
o uso do som do filme, que traz muita estranheza para o público e acaba imergindo mais a gente dentro daquela história. Além disso, o trabalho de fotografia ajuda também em momentos mais, a princípio, né, inúteis, né, algumas cenas que parecem ser descartáveis, que parecem ser bobas, mas que começam a trabalhar e trazer mais da história para o futuro. Por exemplo, né, tem uma cena no início que é um copo d'água e a mão dos dois protagonistas se cruzando ali. Aquilo ali vai ter uma relação futura. Voltando um pouco ainda, né, na questão dos planos abertos, é interessante também que isso contribui para cenas de impacto. As cenas que são né, para ter esse impacto são interessantes. São coisas que você vai se lembrar posteriormente. Por exemplo, né, apesar de não dar spoiler aqui, né, você vai lembrar provavelmente da cena do urso no futuro, de repente você conversando com amigos que viram o filme. Isso vai ser uma cena que vai impactar porque ela foi muito bem construída e essa questão da fotografia impacta bastante para essa construção. No entanto, o ritmo do filme pode atrapalhar algumas pessoas. Apesar de eu ter gostado da maneira como é feito, né, a questão da tensão e tudo mais, ele acaba ficando um pouco esquisito, porque ele começa numa narrativa muito lenta e algumas pessoas podem até achar cansativa, e do nada ele começa a acelerar, aí depois volta a ficar mais lento, acelera, volta, e essa quebra assim acaba sendo um pouco complicado, pelo menos ao meu ver. No entanto, se você, né, embarcar naquilo ali, principalmente imergir na questão da trilha sonora e do ritmo do filme, eu acho que vai ficar muito bom, mas caso contrário talvez fique um pouco tedioso, porque o roteiro, né, e a própria direção não tem pressa nenhuma em trazer as coisas para você. Ela realmente começa a construir e tem um ritmo muito próprio. Por exemplo, né, se um personagem está andando, ele vai andar durante muito tempo e não quer nem saber do sentido de tipo correr ou apressar aquela cena. A cena tem que ser feita no ritmo dela. Algumas partes acaba ficando uma coisa meio esquisita, porque o filme trabalha muito com abstrato, fica umas coisas muito abstratas e às vezes pode passar uma sensação de pretensiosismo muito grande, né? Parece que é só uma coisa meio eu sou inteligentão, sabe? E, no entanto, eu acho que funciona sim, só que não é pra todo mundo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito específica que pode gerar uma certa controvérsia. No geral, a Aniquilação é um filme que pra mim funciona bastante, é uma ficção científica muito interessante, que traz um suspense muito grande e muito bem construído. Os personagens secundários, apesar de serem, né, descartáveis, eles têm sua função narrativa e eu acho que não precisavam mesmo de desenvolvimento da história deles. A atuação da Natalie Portman realmente é o grande destaque do filme, e a maneira como o diretor consegue conduzir seu trabalho. Assim como ele fez Ex Machina, que traz uma história muito envolvente, eu acho que ele faz o mesmo aqui, só que num plano muito maior. É uma pena, no entanto, que eu acho que esse filme funcionaria muito mais no cinema por ter uma questão de necessitar da imersão do público. E na Netflix talvez isso não traga muito, tanto pela questão da tela ser menor e por você estar vendo em casa. Mas fora isso, eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir, principalmente se você gosta do gênero de ficção científica. E você, já viu Aniquilação? O que você achou do filme? Deixe nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, dá um like que ajuda pra caramba a gente. E se puder, compartilha para outras pessoas. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de se inscrever no canal que também ajuda muito. Mas se você não gostou, pode dar dislike, não tem erro não. Valeu, um abraço.